Olá, bom dia. Bom dia, paz do Senhor. Como vocês estão? Como tem passado? Hoje é o dia que o Senhor fez, vamos nos alegrar nele. Hoje é dia de Atos dos Apóstolos, capítulo 19. Vamos lá, vamos começar? Atos 19. Paulo em Éfeso. Enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo, atravessando as regiões de Atlas, chegou a Éfeso. Ali encontrou alguns discípulos e lhe perguntou: Vocês receberam o Espírito Santo quando creram? Eles responderam: Não, sequer ouvimos que existe o Espírito Santo. Então, que batismo vocês receberam? Perguntou Paulo. O batismo de João, responderam eles. Disse Paulo: O batismo de João foi um batismo de arrependimento. Ele dizia ao povo que se cresce no que viria depois dele, isso é, em Jesus. Ouvindo isso, eles foram batizados em nome do Senhor Jesus. Quando Paulo lhe impôs as mãos, veio sobre ele o Espírito Santo, e começaram a falar em línguas e a profetizar. Eram todos os 12 homens. Paulo entrou na sinagoga e ali falou com liberdade durante 3 meses, argumentando convincentemente acerca do reino de Deus. Mas alguns deles endureceram e se recusaram a crer. Começaram a falar mal do caminho diante da multidão. Paulo, então, afastou-se deles. Tomando consigo os discípulos, passou a ensinar diariamente na escola de Tirano. Isso continuou por 2 anos, de forma que todos os judeus, os gregos que viviam na província de Ásia, ouviram a palavra do Senhor. Deus fazia milagres extraordinários por meio de Paulo, de modo que até lenços e aventais que Paulo usava eram levados e colocados aos enfermos, e eles eram curados de suas doenças, e o espírito maligno saía deles. Alguns judeus que andavam expulsando espíritos malignos tentaram invocar o nome do Senhor Jesus sobre endemoniados, dizendo: Em nome de Jesus, a quem Paulo prega, eu lhes ordeno, saiam. O que estavam fazendo isso eram 7 filhos de Seva, um dos chefes do sacerdote dos judeus. Um dia, um espírito maligno lhe respondeu: Jesus eu conheço, Paulo eu sei quem é, e vocês quem são? Então o endemoniado saltou sobre eles e os dominou, espancando-os de tamanha violência que eles fugiram da casa nus e feridos. Quando isso tomou conhecimento de todos os judeus e gregos que viviam em Éfeso, todos eles foram tomados de temor, e o nome do Senhor Jesus era engrandecido. Muitos dos que creram viam e confessavam e declaravam abertamente as suas más obras. Grande número dos que tinham praticado ocultismo reuniram-se os seus livros e os queimaram publicamente. Calculando o valor total, este chegou a 50.000 dracmas. Dessa maneira, a palavra do Senhor muito se difundia e fortalecia. Depois dessas coisas, Paulo, decidindo no espírito ir a Jerusalém, passando pela Macedônia e pela Ásia, ele dizia: Depois de haver estado ali, é necessário também que eu vá visitar Roma. Então enviou à Macedônia 2 dos seus auxiliares, Timóteo e Erasto, e permaneceu mais um pouco na província de Ásia. O tumulto em Éfeso. Naquele tempo, houve um grande tumulto por causa do caminho. Um ourives chamado Demétrio, que fazia miniaturas de prata do templo em Ártemis e dava muito lucro aos artífices, reuniu com os seus trabalhadores desta profissão: Senhores, vocês sabem que temos muita fonte de lucro nessa atividade. Então, vendo e ouvindo como este indivíduo, Paulo estava convencendo e desviando o grande número de pessoas que aqui em Éfeso e em quase toda a província da Ásia. Ele dizia que deuses feitos por mãos humanas
não são deuses. E então somente há um perigo na nossa profissão em perder a sua reputação, mas também no templo da grande deusa Artemis, cair em descrédito e a própria deusa adorada em toda a província da Ásia e em todo o mundo ser destruída a sua majestade divina. Ao ouvirem isso, eles ficaram furiosos e começaram a gritar: Grande Artemis dos Éfesos! Em pouco tempo a cidade estava toda em tumulto. O povo foi às pressas para o teatro, arrastando os companheiros de viagem de Paulo e os macedônios, Caio e Aristarco. Paulo queria apresentar-lhes a multidão, mas os discípulos não permitiam. Alguns amigos de Paulo, dentre as autoridades da província, chegaram a mandar-lhe um recado, pedindo que não arriscasse ir ao teatro. A assembleia estava confusa. Uns gritavam uma coisa, outros gritavam outra. A maior parte do povo sabia que estava ali. Alguns da multidão julgaram que Alexandre era a causa do tumulto. Quando os judeus expulsaram para a frente, ele fez sinal pedindo silêncio, com a intenção de fazer a defesa diante do povo. Mas quando ficavam sabendo que ele era judeu, todos gritavam a uma só voz há cerca de 2 horas. Grande Artemis dos Éfesos! Os escrivãos da cidade acalmou a multidão e disse: Efésios, quem não sabe que a cidade de Éfeso é a guardiã do templo da grande Ártemis e a sua imagem que caiu do céu? Portanto, visto que esses fatos são inegáveis, acalme-se e não façam nada precipitadamente. Vocês trouxeram estes homens aqui, embora não tenham roubado o templo nem blasfemado contra a nossa deusa. Se Demétrio e os seus companheiros de profissão têm alguma queixa contra alguém, o tribunal está aberto. E há procônsuls, eles quem apresentem suas queixas ali. Se há mais alguma coisa que vocês desejam apresentar, isso será decidido em assembleia, conforme a lei. Da maneira como está, corremos perigo de sermos acusados de perturbar a ordem pública por causa dos acontecimentos de hoje. Nesse caso, não seríamos capazes de justificar o tumulto, visto que não há razão para tal. E, tendo isso, encerrou a assembleia. A primeira parte desse texto fala de Paulo, indo em Éfeso. E ali, quando ele chega naquela cidade, ele pergunta às pessoas: vocês receberam o batismo? Qual foi o batismo que vocês receberam? Porque é muito importante a gente entender qual é o contexto que a gente vive hoje. Se vocês observarem, né, eu tô lendo aqui as viagens de Paulo. Lá na frente a gente vai começar a perceber, vou voltar aqui só uma coisa para vocês, para eu não me confundir. Da lá na frente a gente vai perceber o seguinte: a próxima carta é Romanos, que é a carta que ele escreveu em Roma. Aí daqui a pouquinho vai ter a carta de Efésios, Coríntios. Vocês perceberam, eu não vou nem abrir não, Gálatas. Vocês perceberam que a gente está lendo esses países, essas cidades? Essas cidades, o livro de Atos, ele conta exatamente o que aconteceu, o contexto que aconteceu em cada cidade. E aqui ele fala: Paulo pregou 2 anos lá, Paulo pregou 3 anos lá. E os próximos livros da Bíblia é exatamente as cartas que eles ensinavam a esse povo. Então, daqui a pouquinho a gente vai ver, sei lá, a carta de Gálatas, que foi o que ele ensinou ao povo de Gálatas.
Colossenses, a gente já foi na cidade de Colossenses. Então, só para vocês entenderem como que funcionou e por que eu tô lendo Atos. Porque depois que veio o Espírito Santo, o livro de Atos, né, Paulo conta aqui, Lucas, desculpa, quem escreve Atos é Lucas. As histórias, o contexto que aconteceu naquela cidade. E os próximos livros são as cartas daquelas cidades. Por isso que eu sempre digo a vocês que a Bíblia, ela é conectada. A gente precisa, não pode abrir e ler aleatório, né? A gente percebe aqui que tudo tem uma conexão. Ah, aqui, olha, ó, o que aconteceu em Éfeso? O que aconteceu? Qual foi o tumulto que aconteceu em Éfeso? Aí daqui a pouquinho a gente vai ver que tem uma carta, tem um livro chamado Efésios. Uau! Ah, o que aconteceu em Gálatas? Aí daqui a pouquinho a gente vai ver que tem uma carta aqui chamada Gálatas. Entende que tem uma conexão? O que aconteceu? Dependendo, vocês podem até ler quando vocês forem ler, sei lá, Gálatas, vocês leem o que aconteceu aqui em Gálatas, aí vocês leem a carta de Gálatas. É muito interessante a gente ver que tudo está interligado, né? Por isso que é extremamente temerário uma pessoa ler essa Bíblia do nada, pegar e ler do nada. Deixa eu ler aqui o Novo Testamento do nada. Não é assim. A gente tem que entender que tudo tinha um contexto histórico, tudo está aqui por um motivo. Então vamos lá. Quando ele chegou em Éfeso, a gente percebe algumas características que ele sempre pergunta. Eu não sei se vocês se atentaram. Primeiro, ele vê o povo que já tinha sido convertido. Ah, vocês já foram convertidos? Já. No que você, quais são o tipo de batismo que vocês creem? Uai, a gente acredita no batismo de João, que é o batismo do arrependimento. Ah, tá. Só que existem dois batismos, né, que a gente precisa passar. Primeiro é o de João e o segundo é o batismo do Espírito Santo. E aí, ele não, a gente não conhece o batismo do Espírito Santo, ele não, então eu vou precisar de apresentar. Por quê? Porque no Antigo Testamento, o Deus era o Deus da guerra, então era o Deus Pai. No Novo Testamento, nos evangelhos do Novo Testamento, era o Deus Filho, Deus Jesus. Só que a gente percebe um contexto, né? Deus Pai vem e ele tomava um profeta, e aquele profeta regia a nação. Até que Jesus veio. Quando Jesus veio, a história de amor de Deus pela humanidade estava com Jesus. Então ali Jesus viveu toda a trajetória dele. Então Deus se revelava através de Jesus. E agora Jesus sobe, né? Se ascende ao céu e fica ali. E ele deixa claro no livro de João 16 quem é que ia estar aqui com a gente. O Espírito Santo de Deus. A gente não pode deixar de levar em consideração e de levar e colocar em grande relevância que agora, aqui, pela graça, quem habita, quem nos conduz, quem nos orienta é o Espírito Santo da verdade. É o Espírito Santo de Deus. É o Espírito Santo condutor, né? Ele tem todos esses nomes e muito mais. Então a gente precisa de entender que nós cristãos precisamos de passar por dois batismos. O primeiro batismo é o batismo de arrependimento, né? Que é o batismo em que a gente desce as águas. Então a gente se batiza para a gente se arrepender dos nossos pecados e viver uma nova história. Ali é o batismo de arrependimento, que é o batismo que João pregava, que é o batismo que Jesus se submeteu e é o batismo que a gente se submete também, né? Jesus se submeteu àquele batismo e a gente também. E o segundo batismo é o batismo do Espírito Santo. É o batismo para a gente receber um templo santificado do Espírito Santo. O batismo do Espírito Santo é para todos. Cada um, a gente vai ver depois nos próximos livros, que cada um tem um dom. Tem uns que vão, né, profetizar, outros que vão interpretar línguas, outros que vão curar, outros que vão ministrar com sabedoria, outros que vão ter revelação, né? Tem vários dons do Espírito Santo, vários. Então a gente precisa de saber
entender qual é a atuação do Espírito Santo. E qual é a forma que a gente se conecta com o Espírito Santo, vocês sabem? É através de quê? Da oração, é através da santificação. O Espírito Santo, ele não habita em casa imunda. Para ele ser o condutor, ele só habita onde tem humildade. O Espírito de Deus, ele não vai te conduzir a algo que você quer fazer por você. Então você precisa entregar a rendição da sua vida ao Senhor, para que o Espírito de Deus te conduza, para que ele seja o condutor da nossa vida. A gente precisa andar em humildade. A gente precisa andar em amor, em benevolência, em condução. Quando a pessoa ela é conduzida pelo Espírito de Deus, ela sabe que ela é conduzida pelo Espírito de Deus. Ela tem a consciência disso. Ela sabe que o Senhor falou. Ela sabe porque são coisas que não são delas. São coisas de Deus. Eu vou dar um exemplo para vocês. Esse mês ainda não acabou, né? E eu tinha algumas despesas ainda para cobrir esse mês. Eu estava bem apertada. E eu pensei, oh meu Deus, como eu precisava de fechar algum contrato para poder cumprir minhas obrigações desse mês, que eu não quero atrapalhar as contas do mês que vem, nem nada. E foi final de semana, dormi. Quando foi, acho que segunda-feira, uma pessoa entrou em contato comigo, eu fechei um contrato. Ela entrou em contato na segunda, na quarta eu fechei o contrato. E eu fiquei muito feliz. Fiquei muito feliz e eu fiz uma oração antes de dormir. Falei, Senhor, nossa, eu tô tão feliz porque eu vou conseguir cumprir minhas obrigações e eu vou conseguir, para não influenciar nas minhas despesas do mês que vem, e eu vou poder ter um finalzinho de mês mais tranquilo. E eu queria que o Senhor me desse alguém para eu dar essa alegria que eu tive também. Por quê? Porque se eu tive essa alegria do inesperado, né? De fechar um contrato inesperado agora e que vai me deixar confortável, eu queria deixar alguém confortável também. Não é muito, mas eu queria poder ajudar alguém e dormir. Isso foi anteontem. Quando foi ontem, de manhã, mais ou menos na hora do almoço, uma amiga minha, eu falei assim, e eu ainda pensei, nossa, a gente tá com toque de recolher, tá tudo tão fechado em Brasília. Eu fico em casa praticamente o dia inteiro, né? Porque eu faço reunião online. Eu trabalho no escritório da minha casa e eu peticiono daqui, faço tudo daqui, porque tá tudo fechado. A gente não pode se locomover tanto em Brasília por conta dessa fase que a gente está vivendo aqui. E eu falei assim, gente, como que eu vou achar alguém para ajudar, né? Assim, alguém que esteja passando necessidade, porque tem tanta gente passando necessidade e às vezes parece que tá tão distante da gente, a gente não tem assim tanta pessoa de frente. E aí, não tinha ninguém na minha mente para poder auxiliar e eu dormi. Quando foi ontem, uma amiga minha me mandou uma mensagem dizendo que tinha uma família passando fome e mandou o Pix dela, porque ela estava levantando, né, orçamento para poder honrar aquela família. Na hora eu vi ali como uma resposta. Falei, meu Deus, olha a resposta da minha oração. Alguém vai ter a alegria que eu tive também. A alegria do inesperado. A alegria de chegar no finzinho do mês e ter as necessidades supridas. Eu consegui, né, através do meu trabalho, e através do meu trabalho eu posso honrar aquele que está passando necessidade de boca. Porque a gente está passando um momento aqui no país que parece que a gente tem comida, a gente tem todas as nossas necessidades satisfeitas e parece que tá todo mundo assim, não é? Eu sei que tem muita gente passando fome, fome de verdade. Eu sei que tem muita família dependendo de cesta básica de igreja, dependendo de cesta básica até do próprio governo, que tem umas, sei lá, tem cesta básica de escola, tem tanta coisa, tem família que está dependendo disso. E era isso que eu queria alcançar.
eu queria muito que uma família, sim, me fosse apresentada, né? Como algumas vezes já nessa pandemia me foram. E esse era exatamente, especificamente o desejo do meu coração. Que eu falei assim, ai meu Deus, se eu queria realmente, porque tem gente passando fome. E essa minha amiga pegou e me mandou essa mensagem. Eu falei, meu Deus, olha a resposta da minha oração. E é isso, gente. Às vezes a gente pensa que o Espírito Santo nos conduz as coisas só pra gente. E não é essa a realidade. Não faz sentido. E eu fiquei tão alegre, tão feliz. Imediatamente eu fiz um pix, mandei para minha amiga, né? E ali ela vai poder ou fazer compra que ela colocou que as pessoas poderiam comprar itens ou entregar o dinheiro para aquela família para que eles pudessem fazer compra para poder comer. E o pouquinho que eu dei já vai ajudar para comprar alguma coisa para eles não passarem tanta fome. E eu acredito e vejo como o Espírito conduz. O Espírito me honrou, né? O Senhor me honrou através do meu trabalho para que eu pudesse ser fonte de bênção para outra pessoa. Se você acha que o seu trabalho é para satisfazer os seus desejos, para satisfazer só as suas vontades, a gente vai precisar reorganizar isso. Porque o fruto do nosso trabalho, ele precisa ser, de fato, para abastecer as nossas necessidades, para comprar as coisas que a gente precisa, mas ele precisa ser para honrar a casa do Senhor, para entregar os dízimos e ofertas e abastecer de graça e de misericórdia aqueles que precisam. E é assim que o Espírito de Deus age. Quanto mais honrar outra vida você vai fazer, mais o Senhor vai te alcançar. O princípio de receber é dar. Quanto mais você tiver o coração livre para honrar, mais o Senhor vai te alcançar. Ele precisa de pessoas que pensem em outras pessoas. E é assim que o Espírito de Deus age. Para mim, ontem foi claro como o Espírito condutor daqueles que precisam me alcançou. Eu fiz uma oração e eu fui respondido no outro dia. Meu Deus, coloca diante de mim, nesse recurso, alguém que tenha passado, que esteja passando fome. Foi tão inesperado que eu recebi, né? Eu vou conseguir alcançar assim tantas coisas e organizar também algumas coisas do mês que vem que eu não achei justo ficar com isso só para mim e também apenas entregar só o meu dízimo e só a minha oferta na casa do Senhor. Eu precisava alcançar pessoas, eu precisava repartir aquilo que Deus tinha me dado. E o Espírito Santo, ele tem dos frutos é também a generosidade. É uma virtude do Espírito Santo. Como você sabe que você é cheia do Espírito Santo? Quando você observa as características do próprio Espírito Santo e você analisa se você tem aquelas características. A característica de dar, a característica de ser uma pessoa virtuosa em olhar o outro, olhar a necessidade do outro. Porque o Espírito de Deus vai repartindo. Ele entrega através do trabalho e o outro ele entrega através da misericórdia. Quem é você? Eu prefiro ser aquela que recebe através do trabalho. Eu amo. E aí eu vou entregando também de acordo com a minha misericórdia, né? Com a misericórdia que ele coloca no meu coração. E a gente segue aqui entendendo e verificando, e eu quero trazer esse temor no seu coração de que ser batizado pelo Espírito Santo vai fazer toda a diferença na sua vida. As pessoas falam que às vezes o batismo do Espírito Santo é falar em línguas. Não, é também, tá? Existem pessoas que são batizadas com o Espírito Santo e a gente vai ver isso muito no livro de Romanos, por isso que eu não vou adiantar, que elas não falam em línguas. É importante que todos falam? Mas não é fundamental, porque existem pessoas que não falam em línguas, mas existem pessoas que têm outros dons e outros frutos, e é aí que a gente precisa observar. Mas todos precisam ser batizados no Espírito Santo.
Todos precisam ter um batismo e uma revelação do fogo, de como o Deus Espírito Santo age. O que Jesus traz, o batismo de Jesus é o arrependimento, o batismo de João, né? E o batismo do Espírito Santo, ele nos oferece frutos. Nossa, aquela pessoa é tão generosa. Ah, com certeza ela é batizada no Espírito Santo, com o espírito da generosidade. Vocês entenderam essa realidade? Ah, aquela pessoa ali é uma pessoa que tem palavras de sabedoria. Isso é um batismo no Espírito Santo. Isso é, né? A gente não pode confundir e achar que só falar em línguas estranhas que é o batismo do Espírito Santo. Não, é também, é importante, mas não é só. O Espírito Santo, ele age através de várias formas. E eu dei um exemplo para vocês entenderem que todos precisamos, mas existem diversas formas. E guarda isso no seu coração e em suas orações busque o batismo do Espírito Santo. Busque que o Espírito Santo alcance o seu coração e busque que ele habite em você e te conduza. A gente precisa clamar a Deus por esse batismo. A gente precisa clamar a Deus para que o Espírito condutor nos alcance e nos convença acerca da verdade, da justiça e do juízo. Se a busca do Espírito Santo ainda não está dentro das suas orações, ela precisa estar. É muito importante para um cristão ter o Espírito Santo e ele te conduzir acerca das coisas que Deus tem para você. Eu sempre falo, se preocupe com as coisas que Deus se preocupa. Pare de se distrair com as coisas deste mundo. A melhor e a maior forma que a gente tem de estar em contato com Deus, de estar em contato com o sobrenatural, é quando o Espírito de Deus te batiza, te alcança e ele vai te conduzindo. Mas para isso você precisa de clamar. Às vezes a gente está tão preocupado com as coisas que acontecem corriqueiramente e a gente se esquece que tem um espírito condutor. Mas para que aquele espírito condutor de fato nos conduza, não é sim, sei lá, bim, 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 ele está aqui. É você clamar pela presença dele. Você pedir o batismo do Espírito Santo. Você pedir que ele esteja com você. Que ele te conduza. Que ele te revele. Tem o espírito da revelação. Então a gente precisa de clamar. Senhor, me batiza com o teu Espírito Santo. Nossas minhas orações corriqueiramente são essas. Senhor, me batiza com o teu espírito da revelação. Me batiza, Senhor, com o teu espírito da verdade. Que o teu espírito de sabedoria me alcance. Que o teu espírito de palavras me alcance. Que o teu espírito de línguas me alcance, que a revelação e o dom de línguas me alcance. A gente precisa orar e a gente precisa crer. Quando uma pessoa é batizada? Quando ela crê. Ela quer se batizar. Da mesma forma é com o Espírito Santo. Você precisa crer no seu coração. Vocês entendem que o batismo no Espírito Santo não é só batismo em línguas, é também, e são outros. E eu observo às vezes que as pessoas elas faltam algumas coisas que seriam óbvias justamente por conta da falta desse batismo. E só vai ser batizado no Espírito Santo quem quiser. Meu Deus, como eu faço para ser? Você tem que crer, você tem que pedir, você tem que incluir isso dentro das suas orações. Direto eu falo, direto eu falo com Deus. Senhor, me batiza com teu fogo, me batiza com teu fogo de cura. Imagina se o Senhor te batiza com a unção de cura e de repente, ai, nossa, os enfermos são curados. Que isso acontece? E eu vou falar um pouquinho disso. Era tantos milagres nessa cidade que Paulo estava, que as pessoas pegavam o suor dele e colocavam nos doentes. Alguns, discípulos que ali foram feitos, pegava um paninho, enxugava o suor de Paulo e ia curar os enfermos. Um dia eles estavam curando os enfermos e veio um endemoniado. Eles foram expulsar um demônio. O demônio virou para eles e falou assim: quem é você?
Imagina. Aí eles falaram assim, ai, eu venho em nome de Jesus. Ele falou, peraí, Paulo eu conheço. Não, Jesus eu conheço. Paulo eu sei quem é. E vocês quem são? E ali eles ficaram assim, né? E o demônio tomou eles e surrou eles. E aí depois eles saíram correndo depois que eles apanharam do demônio. Meu Deus, Poliana, que história forte foi essa que você leu? Foi. Por quê? Por que eu tô contando essa história para vocês? E por que foi contada essa história aqui no livro de Atos? Porque a gente precisa de entender que aquele pessoal não estava preparado, não estavam santificados. Não adianta você pegar, só escutar as boas novas e querer sair replicando, sem estar limpo, sem estar de fato cheio do Espírito Santo. Estar cheio do Espírito Santo é depois de passar por vários batismos. Por isso que eu contei a história do batismo. Estar cheio do Espírito Santo é estar em comunhão com Deus. Aí você acha que só porque você pegou as gotas de Paulo, o demônio não vai atacar? Existem castas de demônio que só saem da nossa vida com jejum e oração. A vida de um cristão é estar em constante jejum e oração. Jejum, oração e santificação. Quantas vezes o inimigo da tua alma roubou a tua sorte? Porque você não estava jejuando e orando na hora que deveria. Uau! Quantas vezes o inimigo da tua alma fez e te expôs publicamente porque você não estava cheia do Espírito Santo, porque você não estava se santificando. É muitas vezes. Existe algo direto sendo ensinado aqui pra gente hoje. E o nome disso é santificação. A busca do Espírito Santo e santificação. Sem santificação é impossível agradar a Deus. Sem fechar brechas, aparar arestas, o inimigo está pronto para nos engolir. Aqui eles foram curar demônios, expulsar demônios e curar enfermos sem estarem preparados, sem estarem santificados. E o que aconteceu? O demônio os envergonhou. Analise tudo o que você precisa se despir para de fato se santificar. E aí sim, viver uma nova história. Eu vou acelerar aqui a história rapidinho. E ali tinha ele também fala de um tumulto de Éfeso, numa outra cidade. Tinha um ourives que ele fazia umas miniaturas de prato para um templo de Ártemis, que era uma deusa deles. E ele ficou sabendo que Paulo pregava. E aí você imagina, ele fazia escultura, estátua para ser adorado. Né? Ele para adorar uma deusa, que era a deusa Ártemis. E aí, de repente, Paulo vem pregando um Deus desconhecido, um Deus que não precisa de mãos de homens. E aquilo causou uma grande reviravolta naquela cidade, uma grande confusão. E as pessoas não deixaram nem Paulo falar. Não deixaram nem Paulo se explicar, principalmente depois de saber que ele era judeu. Para você ver como muitas pessoas não estão prontas e preparadas para receber o evangelho. Eles querem continuar. Não, a vida não está boa, as coisas não estão fluindo, mas eles querem continuar. No caso aqui, eles estavam adorando deuses estranhos, eles estavam adorando estátuas feitas de prata, de bronze, de ouro, de escultura. E ali era digno da adoração deles e eles não queriam ouvir. Eles foram até o teatro. Paulo depois foi... eles falaram, não vai para lá. Está tendo uma grande confusão. Arrastaram os discípulos de Paulo para o teatro para poder
expor eles, envergonhar eles, para vocês verem como as pessoas, elas que estão acostumadas a adorar aquilo que elas veem, é muito difícil. É muito difícil você adorar um Deus invisível. Você adorar um Deus que habita no seu coração. Você adorar um Deus que te enche, te reveste de poder. É muito difícil. É para quem é humilde. É para quem crê. É para quem quer a verdade. É isso que é o Deus do invisível. É para quem quer se submeter. É para quem quer pegar todas as suas máculas e derramar na cruz. E acreditar que o Senhor é galardoador daqueles que nele esperam. Hoje a gente trouxe uma manhã com muito ensino, com muita revelação, com muita direção. E eu vou ficar por aqui. Eu teria muitas outras coisas para falar, porque esse texto é muito rico, mas o nosso tempo também está se esgotando. E se vocês puderem assistir esse vídeo novamente, porque ele trouxe muita informação diretiva acerca do novo testemunho, acerca de condução mesmo da nossa vida, seria muito apropriado mesmo. E a gente precisa de entender como o Espírito de Deus trabalha e funciona. No livro de Romanos a gente vai falar muito sobre isso. Mas hoje eu quis dar uma pincelada sobre quem é a pessoa do Espírito Santo, como ele age, porque a gente não pode andar perdido, a gente não pode andar sem direção. Existe um condutor e ele é o Espírito Santo de Deus. Feche seus olhos e vamos orar. Pai, em nome de Jesus, nos ensina de Ti, nos faz ser mais próximos a Ti, nos alcança com o Teu reino, com a Tua glória, nos entregue o espírito de sabedoria e de revelação, Senhor. Que onde essa palavra for, ela não volte vazia, que as pessoas tenham interesse de entender quem é a pessoa do Espírito Santo, quem habita aqui, quem está entre nós, quem pode nos conduzir, que existem pré-requisitos para que o Espírito de Deus nos conduza e que nós cumpramos todos esses pré-requisitos, para que aí sim o Espírito da verdade possa nos levar para o caminho onde de fato importa, que é o caminho da salvação. Em nome de Jesus, amém. Amém, querido. A gente precisa de entender que é o Espírito de Deus que nos conduz ao caminho da salvação. E a gente precisa de chamar a presença do Espírito Santo todos os dias da nossa vida, para que ele de fato nos conduza ao caminho da vida eterna. Um beijo, fica com Deus e até amanhã.